Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. E ainda de pé, vamos fazer a nossa alavanca desta semana, desse dia, desta noite, colocando a intenção que cada um traz no seu coração, de modo especial para os nossos irmãos enfermos, para os irmãos cursilistas que estão impossibilitados de estar presente aqui na escola vivencial, que eles mantenham firme a sua fé. Por cada um de nós aqui presente, entregamos esta noite que vale a pena sair de casa e vir aqui para o encontro, para mais um aprendizado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E com alegria, vamos aclamarmos o Santo Evangelho. Tua palavra é luz do meu caminho. Luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus, tua palavra é. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. A proclamação é do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. E o evangelho de hoje é Mateus capítulo 13, versículos de 44 a 46. A decisão pelo reino. O reino do céu é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra esse campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra esta pérola. Palavra da salvação. Vou quebrar o protocolo, vou dar uma palavrinha. Mas assim, é para enaltecer, olhando para vocês e ver que nós encontramos esse tesouro, né? Vendemos tudo que nós tínhamos, deixamos muitas coisas para comprar esse reino. Quantos que, né? Quantos que foi anunciado esse reino e deixou ele enterrado? Deixou o tesouro enterrado. Não é o nosso caso. Gostaria de enaltecer isso. Parabéns para vocês que fizeram a opção pelo reino. Amém? Caderno de recado vai estar na mesa, ali do lado do computador de presença, tá? Anote seus recados às paróquias. Quero convidar aqui o César, vice-coordenador do GED. Boa noite, decolores. Quero agradecer a todos que vieram aqui para essa nossa escola de formação. A você que está de casa, nos acompanhando pelas redes sociais também, nosso muito obrigado. E eu queria convidar o Júnior. O Júnior quer dar uma palavrinha aqui, né, Júnior? Vamos fazer antes da formação.
Boa noite. É bem rapidinho, só para partilhar o nosso momento de alegria, né? Hoje a gente está assim radiante, né? Com uma ação que nós fizemos esse final de semana, né? Em prol da cirurgia do Jefferson. Trabalhava na nossa paróquia, cursilista, né? Filho do Cido e da Cilinha, né? Que tem problema de visão, né? E teve que fazer uma cirurgia com urgência. Uma vista parece que já tinha perdido, né? Já estava comprometida, e a outra estava com descolamento de retina, né? E esse final de semana nós fizemos uma ação rápida, né? Que precisava ser urgente, e nós fizemos essa ação e pedimos a colaboração de todos, né? Do cursilho, da igreja, da comunidade, e, né? Da paróquia como um todo. E foi assim, simplesmente fantástico, né? Um caso que estava assim, a gente sem saber o que fazer, né? Eles lá preocupados, né? Porque não tinha como esperar. A cirurgia em torno de R$10.000 e precisava ser urgente. Então, quero agradecer a cada um de vocês que ajudaram, né? Cursilista, dos outros movimentos, da comunidade, né? O Olímpio também estava enganjado, e muitos aqui, né? Graças a Deus, está resolvido, né? Ontem a gente já estava quase atingindo esse valor de arrecadação, e hoje teve mais alguns recebimentos. Eu acredito que vai dar para ele fazer a cirurgia, tá bom? Eu já tive notícia dele hoje, falamos agora à tarde, ele já passou pelo médico, né? Hoje, inclusive, falou que foi uma correria danada para fazer todos os exames, né? Agradecendo imensamente, feliz da vida, pediu que eu agradecesse a cada um de vocês, de coração. Estão radiantes de felicidade, que a cirurgia já foi marcada para quinta-feira, agora, né? Que o caso é rápido, não pode demorar. Então, o médico conseguiu e vai fazer a cirurgia na quinta-feira. E depois disso, ele quer agradecer pessoalmente, tá bom? Então, agradeço de coração a cada um de vocês que ajudaram e contribuíram, ok? E eles estão radiantes, e a gente também, né? De poder mostrar que somos todos, né? Um cristão comprometido. E a gente precisa realmente fazer isso, e faz o bem, né? Melhor a gente ajudar do que ser ajudado. Amém? Muito obrigado a cada um de vocês que ajudaram, tá bom? Tem um Zezinho lá também, que é tio, né, Zezinho? Tá sabendo, né? Obrigado vocês, tá bom? Abraço. Obrigado, Júnior. Obrigado a todos que colaboraram também, né? Então, hoje, quero convidar a doutora Elaine Moraes, né, psicóloga, que vai fazer a formação. Muito obrigado pelo seu sim, pela sua disposição. E conta sempre com o movimento de cursilho. Obrigada. Eu só vou higienizar aqui. Então, boa noite. Limpei aqui, né? Só para medidas de precaução mesmo. Estou muito feliz pelo convite. Eu já estive também no cursilho no Sagrado Coração de Jesus, então assim, me sinto em casa, podendo estar aqui com vocês e fazendo algo que eu sou apaixonada, né? Que é falar do ser humano, da transcendência, daquilo que Deus pode fazer em nós quando nós nos abrimos a Ele, para que Ele possa nos moldar e nos fazer crescer. Então, desde já, assim, muito obrigada. Então, como já disse, né, eu sou Elaine Moraes Ferreira, sou daqui da paróquia Bom Pastor, nasci aqui, todos os meus sacramentos foram feitos aqui, ainda continuo morando aqui no bairro, sou filha do Virgílio e da Geralda, tenho 35 anos, e como atuações de trabalho, eu sou
psicóloga clínica, né, formada em psicologia. Nos serviços da igreja, eu ministro a palavra aqui na paróquia mesmo. Atualmente, eu estou encerrando o meu mandato de coordenadora da comunidade São João Batista, aqui da paróquia. Inclusive, a nossa comunidade também decidiu que as ofertas dessas 2 semanas, para fechar o mês de agosto, nós vamos destinar para as necessidades do Jefferson, que é um irmãozão nosso aqui da paróquia. Então, através das celebrações, nós vamos contribuir também com as ofertas. Atualmente também eu estou secretária para o 15º Intereclesial das SEBs, né? Um evento, um encontro que vai acontecer aqui na nossa diocese no ano de 2023. E com certeza nós vamos precisar contar com a ajuda da igreja local. Então, de todos os movimentos, todas as pastorais. E, bom, é isso. A minha frase, né, de motivação pessoal é: na liberdade das minhas escolhas, no acolhimento das consequências, eu encontro leveza. Então, quando eu faço escolhas e quando eu acolho as minhas escolhas, sejam elas positivas ou negativas, esse acolhimento me leva para um movimento de viver melhor. E minha frase, né, de transcendência bíblica é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós sabemos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ele mesmo diz que o segundo é muito parecido, que é amar o próximo como a ti mesmo. Então, percebo que nesse movimento tem muita gente mendigando o amor do outro e não consegue se amar. Como é que eu posso dar para alguém aquilo que eu não tenho? Então, preciso me aceitar, preciso me conhecer, preciso me validar, preciso me entender, para que a partir daí eu possa dar com qualidade para as pessoas. Então, tem sido essas 2 frases que têm feito esse movimento de transcendência, de crescimento. Por favor. Então, quando eu fui convidada para estar aqui com vocês, era para falar um pouco sobre resiliência, né? Então, o que é resiliência? São diante dos momentos difíceis. Então, o que é resiliência? Para que ela serve? O que ela faz na vida das pessoas? E, sobretudo, como manter a resiliência para chegar ao foco. Então, eu faço uma pergunta. Você está aqui para quê? Qual é o motivo da sua vida? O que você quer aprender com essa vida? O que você quer levar nessa vida? Como é que você está vivendo? O que faz sentido para você viver hoje? Então, podendo responder essas perguntas, a gente vai encontrar muitas coisas aí que a gente gostaria de entender, de responder. E a resiliência, ela é uma ferramenta psíquica, uma habilidade que nós vamos adquirindo para a gente não perder o foco, para a gente chegar na nossa meta e no nosso objetivo. Por favor. Então, em 1808, o cientista inglês Thomas Young foi um dos primeiros a usar o termo resiliência. Quando ele estudava a relação entre tensão e a deformação de barras metálicas, de ferros. Para a física, resiliência é o termo usado para descrever o nível de resistência que um material pode sofrer frente às pressões ocorridas e sua capacidade de retornar ao estado original sem a ocorrência de dano ou ruptura. Então, todos nós aqui conhecemos uma barra metálica, todos nós conhecemos um ferro, certo? O ferro é um dos materiais mais resistentes que nós encontramos. Por exemplo, se você pegar uma barra de ferro e colocar ele no fogo, você pode transformar o ferro em vários objetos. Mas ele não deixa de ser ferro, ele continua sempre sendo ferro. A matéria-prima dele vai ser esse material ferro, essa matéria-prima. Se você pegar uma madeira e colocar no fogo, ela vai pegar fogo e vai virar cinza, ela deixa de ser madeira. Ou mesmo que se ela esquentar, ela perde
a estrutura dela, né? Uma porta, por exemplo, de madeira, quando esquenta muito, ela já não faz um encaixe direito. O vidro, se você quebra ele, ele se estraçalha, perde muito do seu valor. E papel. Se você botar fogo nele, o papel some, evapora. E o metal, ele permanece metal e resistente, uma matéria-prima resistente. Então, você pode colocar ele sobre várias pressões, que ele continua sendo o que é. E, sobretudo, a gente pode utilizar ele para outras coisas. Então, ele se transforma a partir do que ele é. Então, o que nós podemos fazer com o ferro? O que vira ferro de utilidade para a humanidade? Vocês lembram de alguma coisa fácil aí? Estrutura. O que seria de nós sem as estruturas metálicas? O que mais? Menino, pega lá aquela colher de ferro. Pega lá aquela panela de metal. Pega aquela tampa. O carro. Quanta coisa se pode fazer com o ferro quando ele sofre pressão. Mas ele ainda continua sendo metal, né? A essência dele não é perdida. Porém, ele pode ser acrescentado. Ele pode virar muitas outras coisas e coisas que são muito mais utilizadas, né, para a humanidade. Por favor. Já na psicologia, nós usamos a resiliência para indicar o quanto que uma pessoa, quanto que um humano, ele pode sofrer e voltar ao seu estado original. Então, assim, no quesito mental, né, no quesito psíquico. Então, nós podemos aí sofrer várias coisas pelo ambiente, várias pressões, várias frustrações pelo ambiente, mas nós temos essa capacidade de continuar, de não perder o foco, de não desistir, de levantar, de reerguer e tornar ainda melhores, tornar pessoas mais fortes, pessoas mais resistentes e não perder a nossa visão, o nosso foco, a nossa meta. Então, o objetivo é poder criar habilidades que nos ajudem a viver mais e viver melhor. E não se trata de não sofrer, se trata de aprender a viver, se trata de aprender a resolver problemas e continuar vivendo com qualidade, porque senão, se a gente não aprende ferramentas que nos ajudam a viver nesse mundão de meu Deus, o que acontece? As promessas de Deus não vão fazer sentido, não é verdade? Porque o cristão, ele não é alegre, ele não é feliz. Mas quando a gente lidar com a realidade da vida, nua e crua, o movimento da vida, nos coloca diante de muitas situações que a gente, se a gente não tiver algumas habilidades psíquicas, nós piramos, nós desistimos, nós adoecemos, nós cometemos coisas que vão contra a nossa própria crença. Então, novamente, não é não sofrer. O ferro, ele sofre alteração na sua estrutura, mas ele continua sendo ferro. Nós também, como seres humanos, vamos sofrer algumas pressões, vamos ter dificuldades, doenças, tristezas. E aí, vocês mais do que ninguém sabem, né, de todas as coisas que nós passamos no nosso dia a dia, mas o intuito é, de fato, reerguer, olhar e não perder o foco. Nesse sentido, eu vou pedir para vocês ficarem de pé. E eu vou voltar um slide aqui. Vocês podem ficar de pé? Acho que pode, né? Não tem problema. E eu vou pedir para o Olímpio me ajudar com essa canção aqui, que eu acho que vocês já ouviram, porque eu aprendi quando os meus pais vinham também para o movimento do cursilho. Cantava quando eu ficava sentadinha lá atrás, enquanto eles ficavam aqui. Então, vocês sabem. Então, a letra da música é: o cursilista vai ter que entrar na olaria de Deus, desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Fácil? É fácil, né? O Olímpio vai ajudar. O cursilista vai ter que entrar
na olaria de Deus. O cursilista vai ter que entrar na olaria. Agora eu quero ver. E desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. A família vai ter que entrar na olaria de Deus. A família vai ter que entrar na olaria de Deus. E desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Vamos quebrar aí, gente. Todo mundo vai ter que entrar na olaria de Deus. Todo mundo vai ter que entrar na olaria de Deus. Como é que é? Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Bom, agora já treinamos, agora pode ir de verdade agora, né? Mais um pouquinho? Vamos lá? Mais um pouquinho? Pode ser. Então vamos lá. O cursilista, mas tem que abaixar para fazer o... Tem que descer com um vaso aí se velho e você quebrado. está sendo resiliente, hein? Se você consegue ser flexível. O cursilista vai ter que entrar na olaria de Deus. De novo. O cursilista vai ter que entrar na olaria. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Desce como um vaso velho e quebrado, sobe como um vaso novo. Uhul! Uma salva de palmas! Cursilista deve ser bom demais, né, gente? Povo animado, povo flexível. Coração tá saindo pra fora. Então, a essência de ser resiliente é, de fato, essa capacidade que nós temos de ser flexíveis. Tá, e aí eu no início perguntei, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Qual é a sua meta? Onde você quer chegar? O que você quer levar da vida? O que você quer encontrar nessa vida? Por que a pergunta? Porque muitas vezes nós sabemos das coisas, nós somos inteligentes, mas fica muito aqui no campo do racional. E a gente não consegue transformar isso em habilidades práticas no dia a dia. Então, saber e não transformar em ação não vale muito. Só vale para a gente falar para o outro, né? Mas para transformar a nossa vida, não funciona. Então, a partir do momento que eu entendo uma ferramenta que está disponível para mim, o que eu quero fazer com ela? Como é que eu vou utilizá-la no meu dia a dia? Então, entender o que a resiliência é importante. Mas poder praticá-la na minha vida é muito mais importante ainda. E é isso que vai fazer a diferença no sentido de crescer, no sentido de ver as alegrias de Deus acontecendo nas nossas vidas. Também no intuito de poder ajudar o irmão a viver melhor na minha presença. Ok, Elaine, mas falar parece que é simples. Ah, tudo bem, então o ser humano ele também pode se transformar, ele também pode sofrer pressões e ele vai sofrer pressões. Tá, mas e aí? Como é que eu entendo? Como é que eu sei que eu estou sendo resiliente? O que eu posso fazer então para me tornar resiliente? Primeira coisa que a gente precisa entender é que as habilidades, elas estão para que nós façamos o exercício diário. Então, se eu for esperar nascer perfeito, não vai dar certo. Então, todos os dias eu preciso entender um pouquinho, aplicar um pouquinho, fazer um exercício diário na minha vida, para que essas habilidades elas se tornem constantes. Então, o que nos impede de ser resilientes? Por que tem tantas pessoas sofrendo tanto, tantas pessoas se lamentando tanto, tanto suicídio, tantos outros tipos de doenças emocionais, que as pessoas não estão conseguindo sair de situações que condenam a vida? Quais são as dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia que nos impedem de ser pessoas flexíveis e resilientes? Eu pontuei algumas delas.
estruturas psíquicas cristalizadas. O que significa isso? Quando cristaliza, não muda mais, ficou enrijecido, ficou duro, não tem movimento. Então, nós viemos de uma cultura que se a gente disser algo, tem que ser aquilo até o final. Que se a gente, que o homem tem que ter uma postura firme e ele não muda. Que a minha palavra, independente se eu estiver errado, mas eu tenho que manter a minha palavra. Então nós vamos criando culturas, pensamentos, algumas crenças, que a gente não se permite reavaliar, que a gente não se permite olhar com carinho, olhar de uma outra maneira. E essas ideias vão ficando enrijecidas e a gente não muda, fica aquilo ali pronto e acabou. Então é quase impossível uma pessoa se tornar resiliente se ela não se dá a oportunidade de pensar diferente, de ver diferente, de aprender com as experiências vividas. Se ela grudou num pensamento e achar que não tem que mudar, não há resiliência nesse sentido. Não aceitar-se como ser humano. No meu trabalho na psicologia, eu tenho percebido muito isso. As pessoas, elas se transportam para uma estrutura física tão resistente, que ela não pode sentir emoção, ela não pode sentir nada, ela tem que estar bem o tempo todo, ela tem que estar feliz o tempo todo, ela tem que ser boa o tempo todo. E aí ela esquece que ou talvez nem saiba, né? Que na nossa composição humana, ter emoções faz parte da nossa biologia. Sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, sentir alegria, estar motivado, entusiasmado, são emoções nossas. Não são coisas do além. É da biologia do ser humano. Agora, o que nós vamos fazer com cada uma delas é que é diferente. Então, se eu estou sentindo raiva e eu alimento essa raiva e transformo ela em ódio, aí não faz bem para a saúde, aí está errado. Todas as vezes que eu me nego, quando eu sinto algo, eu não consigo mudar. Ninguém muda quando não se enxerga ou quando está negando o que não está sentindo. A partir do momento que eu percebo que eu estou sentindo, eu posso fazer algo diferente. Poxa, eu sei que ficar pensando dessa forma não vai ser bom para mim. Vai me trazer prejuízos. Então, o que eu faço com isso? Vou procurar ajuda. Vou me colocar diante de Deus. Deus, me ajuda, eu não estou legal. Estou sentindo raiva do meu irmão. Estou estressado com fulano de tal. O que eu vou fazer com esse sentimento que está aqui dentro? Nossa, fulano, parece que hoje você está meio bravo. Tá? Eu não. Não estou não. Impressão sua. Então, assim, às vezes a gente não se permite olhar para as nossas emoções. E aí eu sempre digo que a emoção, ela é que nem se você não libera ela, ela fica que nem na panela de pressão. Você vai tampando ela, e ela vai ganhando pressão. Chega uma hora que ela explode. Explode em ódio, explode em raiva, explode em doenças, explode em desânimo, explode em desmotivação, em falta de acreditar. Então, gente, não é feio, não é pecado a gente sentir. O que não é bom é negar, é mentir para si mesmo e não se dar a oportunidade de resolver o problema. Olha para si, se aceita. Deus não te condena pelo que você está sentindo. Muito pelo contrário, Ele quer nos ajudar. E aí Ele manda pessoas, profissionais, religiosos, amigos, para poder te ajudar. Mas precisa reconhecer que você é ser humano e que tem uma hora que você vai se cansar, tem uma hora que você vai errar, tem uma hora que não vai dar certo o que você planejou. Então, precisa entender, né? Outra coisa também que impede a gente de tornar-se resiliente. Pessoas que não se perdoam. Então, errei, fico com raiva, fico bravo, mas eu não me perdoo, me xingo, me martirizo, mas não tenho coragem de me perdoar. É super humano a gente errar.
Faz parte da nossa genética, da nossa biologia, da nossa fé. A gente erra, mas a gente pode acertar, a gente pode continuar no caminho. Então, tem pessoas que se cobram tanto, tanto, que ela não pode errar, que muitas vezes ela acaba não liberando perdão para si própria. Aí vive uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida, uma pessoa raivosa, né? E isso não é legal. A gente precisa entender que o perdão ele é divino, mas ele também é uma atitude nossa, a gente também precisa querer. E, sobretudo, não se perdoar é contradizer o próprio Deus. Que todas as vezes que eu não me permito ser perdoado por mim mesmo ou perdoar alguém, eu não estou validando aquilo que Deus pede. A capacidade que Deus tem de ser misericordioso. Então, Deus é misericórdia, às vezes nós aqui não somos. Então, cuidado para não confundir isso também. Aqui é complicado, né? Autocontrole. Quem é que se encaixa no autocontrole? Muitas vezes eu me encaixei no autocontrole. Queria dar conta de tudo. Sobretudo quem gosta de planejamento sofre. Porque se planeja e se o negócio não sai do jeito que você planejou, Jesus, sofre, fica com raiva, fica entristecido, não consegue ver a beleza da vida. Tenho tratado muitas pessoas que sofrem por querer estar no controle de todas as coisas. Querer que as coisas sejam do seu jeito. Querer que as coisas sejam do jeito que você pensou que teria que ser. E ali nós vamos ver que a vida, ela está em movimento. Ou seja, a pessoa que quer sempre estar no controle, ela não consegue entender que a vida é um movimento. Que sim, é possível que a gente se planeje, dê o nosso melhor. Mas a gente não pode esperar que saia tudo conforme a gente gostaria. A vida, ela tem o seu próprio jeito de se movimentar e de se encaixar. Então, assim, quando as coisas não saem do jeito que a gente quer, a gente faz de um probleminha se tornar um problemão. Não consegue ver a beleza do que foi construído, só consegue ver o defeito. Então, isso são características de pessoas que querem manter o autocontrole. Muitos de nós, né, e quando eu me percebi assim, que eu gostava de controlar, que tinha que ser do meu jeito, é por maldade que a gente faz isso? Muito pelo contrário. É pela uma ideia que nós temos que a gente tem que fazer as coisas tudo certinho, né? Que se a gente não fizesse tudo certinho, a gente não é bom, que a gente não é capaz. Então, nós vamos construindo ideias errôneas e criando crenças que nos limitam, que nos impedem de transcender e de crescer. Então, quando eu falo aqui, eu falo para você e falo para mim também, no intuito de ajudar-nos a nos entender, a nos olhar, para ver em qual situação que a gente se encontra e a partir dela repensar. Repensar também é uma das virtudes de quem é resiliente, quem se deixa ser flexível. Outra atitude que pode impedir o ser humano de ser resiliente é negar responsabilidades. Então, a gente está sempre querendo culpar alguém, né? Lá desde os Gênesis, a gente encontra Adão e Eva, um culpando o outro, mas ninguém assumiu a responsabilidade. Então, por que não assumo responsabilidades quando as coisas não dão certo? Porque é vergonhoso errar. Porque eu entendo que errar é pecaminoso. Então, nós, sobretudo cristãos, temos essa ideia de que o erro é pecado. Então, eu não posso pecar, porque quem peca vai para o inferno. Opa, você pode errar, você não pode permanecer no erro. Opa, você pode aprender com o seu erro e transcender e evoluir. Deus é misericordioso, então calma. Na negação, não há mudanças. Grave bem essa frase. Na negação, a gente não muda. Então, Adão falou, não, Senhor, foi a Eva que falou para mim comer. Não, Senhor, foi a serpente que falou. Mas a mensagem não foi para os dois? Eles um poderia ter dito para o outro, não, Deus falou que não é para comer, então não vou comer. Se você quiser, come você. Então, olha a minha frase motivacional, né? Todas as vezes que eu tenho a liberdade de fazer uma escolha, e quando eu assumo as minhas consequências, e elas podem ser positivas e podem ser também negativas, eu cresço, eu evoluo. Nada de ficar ortegando responsabilidade para as pessoas.
você pode até não ter provocado o conflito inicial ali. O fato de você estar na situação te traz uma responsabilidade. Nem que seja para você sair daquela situação que está te prejudicando. Muitos de nós estamos em situações que nos prejudicam, mas ainda assim a gente decide ficar. E aí a gente coloca a culpa em quem? No outro. Ué, mas você poderia fazer diferente, já que não é sua responsabilidade, não foi você o causador da confusão, então sai daí, vai para outro lugar. A pessoa fica presa ali. Então, mesmo que eu esteja diante de um conflito que eu não tive a intenção de provocar, se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer algo, eu também tenho responsabilidade sobre esse conflito. Então, a gente precisa assumir responsabilidades, ter cuidado quando a gente só responsabiliza o outro. Só joga para frente a batata quente. Então, calma, vamos repensar. Falta de autoanálise crítica. Por exemplo, quando você está lá na homilia, quando você está aqui comigo e eu estou falando, e você pode lembrar momentos, pessoas, aí na sua mente vem assim, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, isso aqui era para fulano de tal. Cuidado, a nossa mente nos leva para lugares que não deixam a gente crescer. Se você está naquele local, é para você se analisar, não é para o outro. Na oportunidade que for dele, ele vai, no momento dele, na hora dele. Então, assim, não consigo olhar para mim. O que eu posso crescer aqui? Nossa, que legal, eu dei conta de fazer isso. Nossa, que bacana, eu estou aqui no movimento de cursilho aí, com um monte de gente, e estou podendo contribuir com alguma coisa. Tem gente que não permite nem ser elogiado, nem ser parabenizado. Tem pessoas que, se você for falar com ela alguma coisa que ela não fez de legal, ela já fica irritada, não se permite. E muito menos ela vai ter coragem de olhar, poxa, fiz algo ruim, e agora? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu estou sendo, como eu estou fazendo? Então, assim, nós não fomos educados para nos analisar. Nós fomos educados para nos criticar. Às vezes, temos pessoas que são bem autocríticas, que não conseguem ver nada de bom em si. Isso também não é saudável. Cuidado com isso. Mas tem pessoas também que faz tudo de qualquer jeito, não está nem aí com nada. Então, está faltando ali, autoanálise, né? Quem que eu sou? Como que eu posso melhorar? Será que eu tenho alguma coisa para melhorar? E a necessidade de autoafirmação. Quem aqui num diálogo com o outro sempre quer estar certo? Ai, gente, como é ruim estar errado, né? É uma situação muito difícil a gente saber de alguma coisa e ter que escutar o outro e ver que o outro pensa diferente de mim. Não, mas eu é que estou certo, você está errado. E aí vira aquela briga, aquela coisa chata, aquela situação ruim. Então, eu que estou certo. Sempre a minha opinião é melhor. Na igreja, o meu grupo é melhor do que o outro. Não, porque o de você, o seu não vai para Deus. A própria igreja, né? Os próprios grupos brigando entre si, porque cada um quer achar melhor do que o outro. E aí esquece que quem que faz a diversidade da igreja é quem, gente? Quem que movimenta a igreja? Com vários... Estamos na Semana dos Leigos, né? Da vocação. Quem é que dá vida para a igreja e faz surgir vários movimentos pastorais? É quem, gente? Eu não estou ouvindo, vocês estão de máscara, eu não estou ouvindo. É o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo só está no meu movimento e não está no do outro? Por que o Espírito Santo só mora em mim, não mora no meu irmão? Então a gente precisa compreender melhor quem é esse Deus que a gente serve. Ele não se prende. Ele é inteligente, ele é sábio, ele suscita nas pessoas. Então quando eu olho para o outro, deixa eu entender como é que Deus está se manifestando na pessoa desse meu irmão.
Olha que diferente a faceta de Deus, né? Ele pensa tão diferente de mim. Ele é tão diferente da minha pessoa. Deus é criativo. Não dá para a gente querer só nós estarmos corretos, né? Então, assim, a pessoa que adquire a habilidade de resiliente, ela consegue estar em vários locais, permanecendo-se a sua essência, sem se deformar, sem agredir, sem escandalizar. Ela ouve aqui, ouve dali, faz a análise dela. Parece que isso aqui que eu estou percebendo é que faz sentido para mim. E tá tudo bem se faz sentido para você de outra forma. Quem vai viver é você. Agora eu, que sou responsável pela minha vida e pelas minhas escolhas, preciso entender o que faz sentido para mim. Então, se eu vou numa igreja que não seja católica, se eu vou num grupo que não tenha o mesmo pensamento que o meu, eu posso ir. Mas se eu tenho certeza daquilo que eu sou, eu consigo passear entre as estruturas, entre os pensamentos e sem perder a minha essência, sem perder aquilo que eu acredito. E ainda mais, assim como o ferro ele pode ser transformado em outros objetos, a gente pode permanecer com a nossa essência e crescer, transcender. Olha que legal, eu não tinha pensado desse jeito. Parece mesmo que faz sentido o que ele está falando. E vou agregando valores, vou agregando conhecimento para a minha vida. Então, a importância de ser resiliente é não perder o que nós somos, a nossa essência, mas poder transitar em vários ambientes sem agredir, né, sem escandalizar, sendo nós mesmos, aprendendo e crescendo. Está bem pequenininho ali, mas é uma pergunta assim. Mediante os conflitos, quem somos nós? Os resilientes ou os reclamões? Os que tiram proveito ou os que desistem? Para pensar um pouquinho aí em alguma situação da sua vida. Nas situações da sua vida, aliás. Quem que você é? O resiliente ou aquela pessoa que só reclama? Aquela pessoa que não consegue tirar proveito de nada? Aquela pessoa de estrutura rígida, que não aceita a opinião de ninguém? O problema não é aceitar a opinião, né? O problema é que às vezes a gente nem quer ouvir o que o outro tem a dizer. Como que nós somos? Como é que está a nossa estrutura psíquica? Já enrijeceu? Já está dura? Já está frígida? Ou ainda há espaço para a gente crescer, transcender e evoluir? A falta de habilidade da resiliência faz com que enxergamos as adversidades muito maiores do que elas são. Então, às vezes, ali eu sofri um problema, uma situação, um conflito, eu não consigo mais enxergar nenhuma resolução, eu só vejo o problema. Eu não paro, não respiro, bom, o que eu posso fazer aqui? O que dá para ser feito aqui? E aí, um exemplo bem simbólico, hoje o meu irmão chegou em casa dizendo assim, ele é metalúrgico, e aí ele tinha esquecido o papelzinho, o papel que ele tinha feito o orçamento e o desenho. E aí, enquanto o outro funcionário fazia uma coisa, ele precisava dar continuidade, mas sem o papel, ele não conseguia fazer o que ele tinha que fazer. E aí, ele estava tão orgulhoso de si mesmo, e eu validei muito isso, porque a gente tem que ficar feliz com as nossas conquistas psíquicas, que ele falou assim, eu pensei, eu não vou ficar estressado, não. A hora que eu achar esse papel, eu termino meu serviço. E aí ele foi varrer o chão lá da fábrica e de repente ele achou o papel. E aí ele veio todo feliz. Nossa, eu nunca tinha passado por isso antes, porque caso contrário eu teria ficado lá todo estressado, ia xingar todo mundo, não ia conseguir fazer o trabalho a tempo e não ia resolver nada. E aí eu falei assim, não vou me estressar, ou seja, preservou a saúde, porque todas as vezes que nós elevamos os nossos níveis de estresse, com a falta de paciência, de compreensão, de empatia, a gente adoece, a gente vai juntando ali uma carga emocional, que a gente chama de lixo emocional,
vai aumentando e depois ela vai se transformando em doenças. Então, se a gente não dá um jeito de jogar para fora, de evaporar com essas questões emocionais, elas vão virando doenças em nós. E é isso, ser resiliente é isso. Caramba, não dá para fazer agora, deu errado. Não dá para fazer, o papel sumiu. Vou fazer o quê? Ah, não, vou me descabelar, vou gritar, vou chorar, vou espernear. Calma, pense em uma solução. O que é que você pode fazer para resolver? Lembra do autocontrole? Não é do jeito que eu quero, é o jeito que dá para ser. Então, isso também é ser inteligente. Saber resolver problemas é questão também de ser inteligente. Então, tem pessoas que pensam assim, as pessoas que têm dificuldade com a habilidade de resiliência, ela pensa de duas formas. Os acontecimentos ruins estão fora do seu raio de ação e controle, portanto, ela é vítima da circunstância. Então, eu sempre me coloco como vítima. Tudo o que acontece, eu nunca consigo achar uma solução. Ah, não, porque eu sou assim estressado, porque a minha mãe é estressada. Ah, não, porque eu não consegui vencer na vida, porque não me deram oportunidade. Então, a gente fica sempre se vitimizando, né? Sempre alguém tem que ser responsável por aquilo que eu não consegui, por aquilo que eu não dei conta. Então, cuidado com isso, né, gente? Vamos ter cuidado. De forma ativa. Os acontecimentos ruins ou problemas são resultado das minhas atitudes e ações, ou da minha forma de agir no mundo. Portanto, possuo alguma responsabilidade sobre o fato. Aí foi aquilo que eu falei, né? Por mais que eu não tenha causado conflito maior, mas se eu estou inserido nesse contexto, eu tenho uma responsabilidade. O que eu posso fazer a partir disso que está acontecendo? Nem que seja tomar uma atitude de sair fora do problema. Muitas vezes a gente permanece, mas fica culpando o outro e não faz nada. Então, as pessoas que têm resiliências, elas pensam de forma ativa. Tudo o que acontece ao meu redor tem a minha participação. Faz parte daquilo que eu escolhi, da forma como eu estou agindo, da forma como eu estou reagindo com aquilo que me acontece. Pode passar, por gentileza. E aí eu vou encerrando por aqui com uma passagem bíblica. Jesus também tornou-se resiliente. Eu vou ler aqui para facilitar a nossa compreensão, porque eu peguei só... Aqui está escrito aqui, é só uma frase, mas tem todo um contexto. Está em Mateus 15, 21, 28. Vocês se lembram do episódio de Jesus com a mulher cananeia? Lembram? Mateus 15, 21 ao 28. Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Nisso, uma mulher cananeia que morava nessa região gritou para Jesus: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está sendo cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus nem lhe deu resposta. Olha aí, Jesus, será que ele estava pensando o quê, né? Nem deu resposta para a mulher. Então, os discípulos se aproximaram e pediram: manda embora essa mulher, por que ela vem gritando atrás de nós? Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Presta atenção nisso, ó. Jesus dizendo, para onde é que ele foi mandado? Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, ajoelhou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, ajuda-me. Jesus lhe disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Presta atenção nisso. Então Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorros. Imagine Jesus falando desse jeito com as pessoas. A mulher disse: sim, Senhor, é verdade, mas também os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, agora eu vou mostrar Jesus sendo resiliente. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, é grande a sua fé, seja feita como você quer. E desde esse momento, a filha dela ficou curada. Então, gente, eu vou pegar aqui esse contexto para falar da resiliência. Mas é lógico que quando a gente usa um texto bíblico, a gente pode utilizá-lo também para outras
outros momentos, outras reflexões. Mas a reflexão que eu quero tirar dessa palavra realmente é sobre a resiliência. Então, quando existem caminhos teológicos que dizem que Jesus, quando ele veio ao mundo como homem, ele não tinha consciência da sua missão messiânica. Ele foi conquistando aos poucos, ele foi entendendo. Assim como nós, a gente cresce, a gente sabe quem é Deus, a gente tem esse entendimento de Deus. Não, a gente vai se conectando, né? Porque Deus está aqui, então Deus vai reverberando naquilo que nos ensinam, naquilo que a gente vivencia, e a gente vai se conectando e conhecendo Deus pessoalmente. Então, tem linhas teológicas que também afirmam isso, que Jesus não tinha consciência da sua missão de Salvador do mundo, né? Por que estou dizendo isso? Pelas duas frases que ele diz, né? Quando ele diz assim, não, eu vim só para o povo de Israel, vocês não são da minha obrigação. Então, Jesus estava com uma mente fixa de que ele tinha só a obrigação de cuidar do povo de Israel. O restante, os cananeus e os demais, não era responsabilidade dele. Ou seja, estava com um pensamento fixo ali, né? Não é justo que eu tire comida da boca dos israelitas e dê para os cachorrinhos, para os cananeus. Tenho que tratar dos israelitas. Essa é a minha missão, essa é a minha obrigação. Olha o pensamento cristalizado, sempre estou me afirmando, né? Não, eu sou isso aqui, vou morrer assim, é desse jeito que eu penso, tem que ser assim mesmo. A pessoa que está cristalizada, ela pensa assim, né? Nada, nenhuma experiência que acontece com ela modifica o que ela sente, o que ela pensa. Só que a coragem, a persistência da mulher cananeia fez com que Jesus tivesse uma outra compreensão. Mulher, tua fé te salvou, que seja feita conforme você quer. Jesus também tem essa expressão de entendimento que ele não veio só para um grupinho fechado, ele não veio só para o GED, ele veio para os outros movimentos também, ele veio para todos nós, veio para todas as nações. Então, se ele tivesse permanecido com essa ideia fixa de que ele nasceu, que ele veio ao mundo só para os judeus, talvez hoje ele não seria o nosso Salvador. Talvez não teria cumprido a missão de ser para todos nós. Então, Jesus também, por várias vezes, ele precisou desenvolver essas habilidades psíquicas, porque ele sofreu muito. Então, a resiliência, a gente adquire ela mediante o sofrimento, né? Se a gente pegar Jesus, mais do que Jesus, quem sofreu nesse mundo, né? Quantas coisas ele sofreu. Eu pensei naquela passagem bíblica da primeira vez que ele cai na crucifixão, né? Que quando ele apanhava, ali, se Jesus não tivesse levantado já com o corpo todo cansado, o que teria acontecido, né? E ele ficou lá forte, ele se reergueu, não perdeu a sua essência. Então, ser resiliente é aprender com as experiências da vida, é a gente entender que nós não estamos no autocontrole das coisas, que nós somos seres humanos, que a gente precisa ser flexível. E adquirindo a resiliência, traz para nós uma leveza, uma paz interior, traz para nós uma calmaria, porque a gente entende que nem tudo depende só da gente, e que eu não sou o único no mundo, que nem tudo tem que ser só do meu jeito. E o melhor de tudo é que eu posso conversar com a Lu, e a Lu pode ter um pensamento diferente do meu. Eu consigo escutar o que a Lu está falando, mas se eu tenho certeza, se aquilo realmente se conecta a mim, aquilo que eu acredito, eu não preciso mudar. A minha essência não muda, eu continuo sendo eu mesma, agregando o que a Lu tem para me ensinar. Então, ser resiliente é isso. E, sobretudo nesse mundo que nós estamos vivendo agora, né, que colocou a gente de cabeça para baixo, quem não tem essa habilidade construída, ou quem não quer adquirir essa habilidade, está sofrendo muito. Muito, mas muito mesmo. Porque não está fácil, está muito difícil. Mas ainda assim é possível viver.
com tranquilidade, com suavidade, com fé, com fortaleza. Porque caso a gente não consiga ver beleza ainda nesse mundo, o que está valendo a palavra de Deus? Não vale nada. Se a gente se desespera mediante tudo, se a gente só vê problema, se a gente só vê coisa ruim, se a gente não vê solução, a palavra de Deus não está penetrando no nosso coração. Porque se a gente lê principalmente os evangelhos, a todo momento ele está ali: tenha coragem, tenha fé, não vai ser fácil, mas eu estou com vocês. Então, adquirir a habilidade da resiliência é também para que nós cristãos possamos dar testemunho daquilo que a gente acredita. Você já pensou se alguém que sabe que você é cristão ativo vive de cara amarrada, vive dando patada nas pessoas, vive amargurado, vive criando problemas? Jesus, que cristão é esse? Que cristão é esse que não sabe conviver com as pessoas? Que cristão é esse que fala coisas bonitas do evangelho, mas não vive no seu dia a dia? Então, nós temos que ser inteligentes, adquirir habilidades para que até o nosso testemunho, a nossa vida, reverbere a alegria de Jesus em nós. E aí, como a gente está no nosso horário, eu vou finalizar com essa frase aqui, ó. Ser resiliente como Jesus nos torna pessoas gratas, capazes de perceber as crises e frustrações da vida como oportunidade de aprender o que Deus tem de melhor para nós. Deus nos capacita pelo Espírito Santo a desenvolver, viu, gente? A gente não nasce, não, a gente tem que desenvolver a resiliência, como Jesus Cristo, para vivermos o Evangelho em amor, experimentando sua paz, que o mundo não pode dar. O mundo jamais vai poder dar a paz que Jesus tem para nos oferecer. Então, se a gente se apega às coisas do mundo e não se apega às coisas de Jesus, não vamos sentir paz interior. Então, a minha contribuição para o nosso crescimento, né, dessa formação de vocês, dessa noite, é isso. Espero, assim, que cada um de nós, e eu também, tenha essa oportunidade de sempre pensar. A vida, ela está em movimento. As coisas não vão ficar encaixadinhas e perfeitinhas para a gente ser feliz. Temos que criar oportunidades para resolver os problemas. É dessa forma que a gente ajuda o outro também a enfrentar os seus problemas. E dizer assim que não há problema no mundo que Deus não possa resolver, né? Só que depende também de cada um de nós, porque Ele nos criou seres livres. Se a gente não entender que nós temos liberdade, a gente sempre vai ficar querendo culpar alguém. Então, sou eternamente grata pela oportunidade, viu, Lu e os demais da paróquia. Precisando, estamos aqui, eu amo o que faço, tenho aprendido cada dia mais. Estar com as pessoas me faz ser mais resiliente, porque eis aqui uma pessoa que gosta de estar certa, mas ela entende que também nem tudo que ela pensa é a única forma de viver corretamente, que precisa aprender com as outras pessoas também. Então é isso, gente. Obrigada pela paciência e pela oportunidade. Tá bom? Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Eu sou apaixonada pela família. Desejo que a família vá sempre bem. Que Deus possa iluminar todos nós. Amém? Elaine, em nome dessa escola que te acolheu e da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, toda a nossa gratidão. Né? E que continue sendo esse canal da graça de Deus por onde você esteja. Que continue ajudando a cada um de nós, seres humanos, a sermos mais humanos.
Muito obrigada. Gratidão. Obrigada por você existir. E estamos juntos no 15º Era Eclesial, né? Eu lembrei de você na reunião que tivemos. Ontem. Na hora que você tirou a máscara, eu falei, é ela. Ontem, quando a gente começou pelo MFC pedir também ajuda para o Jefferson, ela não é, mas ela viu, ela já ligou lá para ajudar também. Olha só. Que Deus te abençoe, Elaine, sempre. Né? Obrigada a todos. Nós temos recados, vamos chamar o César primeiro, antes dos recados, tá? Elaine, muito obrigado por seu sim, sua palestra foi de grande valia aqui para o nosso movimento. E nós temos que estar todo dia nos transformando, né? Todo dia sendo resiliente com nós mesmos, né? E eu estava ali pensando em mim, que às vezes a gente está na correria do dia a dia e às vezes a gente fica com essa carra amarrada, fica meio para baixo, mas isso aí a gente tem que estar pensando sempre em Deus, Ele que nos dá força para poder seguir em frente. Eu queria dar um aviso aos coordenadores de paróquia, que nós tínhamos marcado uma reunião para amanhã à noite, né? Então nós não vamos fazer a reunião, porque alguns coordenadores ainda não passaram o nome das pessoas que vão fazer parte do grupo do Jubileu de Ouro. Então eu peço por caridade, os coordenadores que não passaram os nomes, que passe para nós até na quinta-feira, que nós vamos tentar fazer a reunião na quinta, né, Márcio? Então quem não passou, por gentileza, passar o nome das pessoas. E a nossa próxima escola de formação vai ser lá na São João Batista, lá no Parque Universitário, com início às 19h30. Então a próxima escola na São João Batista, às 19h30. Quero agradecer aqui o Sagrado pelas escolas que coordenaram, né? Muito obrigado. E também eu queria convidar a todos para ficar de pé, para nós rezarmos uma Ave Maria para o seu João Severino da Silva, que fez a sua Páscoa. Era cursilista lá da Santa Cruz. Ave Maria. Cheia de graça, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Lene. Dois avisos. Paróquia Nossa Senhora Aparecida já está em mãos, já tem em mãos, estão, né, com os ingressos para o tradicional churrasco, no valor de R$ 35. O churrasco vai acontecer no dia 17 de outubro e somente para retirar. Quem tiver interesse em adquirir, procurar os meninos que estão de camiseta vermelha. Show de prêmios também está sendo organizado pela Paróquia São José Esposo, no dia 16 de outubro, que vai ser o final, né? Valor de R$ 30. Cartelas à venda com os irmãos decolores da São José Esposo. Temos aniversariantes essa semana? Sim ou não? Aniversário de Cursilho? Ah. Ele vai falar o aniversário dele. 22/8, 34 anos de namoro, hein? De namoro. Viva a vida! Eu quero convidar a equipe do Sagrado para a gente dar o encerramento e, de modo especial, os freis. Né? Nós não estamos órfãos. Os freis nos acompanharam e veio hoje nos agraciar com a sua presença para o encerramento. Utilidade pública, um brinco de bola foi encontrado aqui na escola. Por favor, meninas, está perder um brinco?
decide qual dos três vai nos dar a bênção, né? Nós os agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós, rogando assim as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, pelos que estão acompanhando pelo Facebook. Que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe e vos guarde. Amém. Decolores. Viva a vida! Antes de cantarmos os decolores, vamos cantar parabéns, né? Não, é só um, mas um é um, né, gente? Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa dentro de nossas almas. Para os nossos irmãos, uma salva de palmas. Primavera florindo os caminhos. De colores são todas as flores, são os passarinhos. De colores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo